E aí pessoal, tudo bem? Ronei aqui falando do Insight Web. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso back-end. Bom, então no último vídeo nós criamos todas as migrations aqui, né? Para criar as tabelas no banco de dados. Eu não lembro se a gente rodou elas, vamos dar uma conferida aqui. The Beaver. Vamos abrir aqui para ver se a gente rodou as migrations. O The Beaver quer atualizar. Ao vivo é assim, né? Deixa eu ver o nome do banco aqui, tá? YouTube. Vamos lá. E quer atualizar tudo aqui. Vou criar uma conexão aqui. Rapidinho. Host 35432 Postgres. O nome do banco é YouTube. Deixa eu ver aqui. Tá dando erro porque eu não iniciei o meu Docker. Caramba. 35432. Vamos dar uma conferida aqui então. Esse aqui é o front. Tá dizendo que tá atualizado. Banco de dados YouTube. Banco de dados. Vou cancelar e abrir de novo, né? Vamos lá. Postgres. Localhost, a porta é 35432, o banco é YouTube, Postgres, a senha é Postgres. Teste. Agora foi, vai entender. Bom, então, pela mensagem que ele deu ali, as tabelas já estão criadas. Ó. Eu tenho aqui a tabela de tasks, de files, de projects e de users, que são as tabelas que nós criamos. Essas duas tabelas aqui, como eu já mencionei anteriormente, é o próprio Adonis quem cria, tá? Que é para o controle de versionamento do banco e coisas internas que o Adonis trabalha lá. Bom, então, olhando a estrutura aqui, já criamos as migrations. Para utilizar o banco de dados, sem a necessidade de rodarmos comandos SQL e tal, nós temos que criar os models, né? A gente tinha criado o model de usuário na última aula. Então, vamos criar o model de project e de tasks e de files, ok? Então, vamos lá, utilizar o CLI do Adonis, né? Node.js make model. Eu vou criar um model de project. Vou criar um model de tasks. E vamos criar um model de files. Beleza. Agora a gente vai estruturar os models lá, né? Então o project ele tem dois campos só, esses dois aqui. Vamos aqui. Tem as datas ali e tal. Tá, vamos colar aqui. Vou replicar esse column aqui. Vou tirar esse primary. String, aqui também é uma string, e aqui public, beleza. Agora vamos só colocar Pascal Case aqui, beleza.
O model de project está pronto, vamos ver o de tarefa. De tarefa nós temos algumas coisinhas bem legais que a gente já vai ver como é que faz nos models aqui. Vou colocar aqui. Tirar isso aqui. Column. Aqui também. Também e aqui também. Agora aqui a gente vai... O nome do campo é esse ponto integer aqui. É um número. Aqui também. User ID é um número. Aqui é um texto. Aqui também é texto. E aqui também texto. Texto não, perdão, aqui é um booleano. Beleza. Vamos só ajustar a nomenclatura aqui. E beleza. Bom, de usuário já está pronto. Já tínhamos feito em outra aula. Aqui, então, ok, esse aqui e esse aqui. Agora nós vamos ver um detalhe muito interessante aqui. Quando a gente se fala de banco de dados, eu vou abrir aqui o banco de dados, deixa eu trocar esse tema aqui. Claro que eu acho que fica mais visível. Preferências aqui. Interface appearance e vamos colocar o light aqui. Aí acho que fica melhor de enxergar. Tá? Por exemplo, nós temos aqui a tabela de usuários, certo? A tabela de usuários, ela é uma tabela que ela não tem chave estrangeira. O que é chave estrangeira? É quando essa tabela tem relacionamento com alguma outra tabela, né? Deixa eu fechar isso aqui e abrir uma por uma para a gente entender. Então, por exemplo, a tabela de tarefas. A tabela de tarefas, eu tenho ligação com duas tabelas. Eu tenho a tabela Project e User, que eu ligo essa tabela de tarefas com o ID do projeto ou o ID do usuário, né? Então, como que funciona isso? Através das chaves estrangeiras. A minha tabela de tarefa, quando a chave estrangeira for essa daqui, tasks, project, id, foragem, certo? Vindo da tabela projeto, certo? Ele vai fazer a ligação entre a tabela de tarefas e a tabela projeto. A mesma ideia é uma task referente a um usuário que está lá presente na tabela de usuários. Ou seja, o relacionamento entre tabelas. Por isso que se chama banco de dados relacional. Tá? Postgres, MySQL, SQL Server, Firebird, MariaDB, dentre outros aí, Oracle, são os principais aí utilizados no mercado aí, que são bancos de dados relacionais, ok? A mesma coisa para Project. Eu tenho um projeto, o Project também não tem ligação, né? Ele é solto, tá? Agora Files não. Files, eu tenho um owner ID. Um arquivo tem que pertencer a alguém. Só que, diferentemente de tasks, esse owner ID ele vai servir apenas como uma referência para mim aqui. Por quê? Eu não sei de que tabela, de que origem vai vir esse arquivo. Eu posso ter 5 tabelas aqui diferentes que vai referenciar um único owner ID. Eu só vou saber a que tabela pertence pelo file type. Aqui é uma outra forma de você fazer relacionamento entre tabelas em bancos de dados relacionais, ok? Você, desenvolvedor, faz a tratativa. Essa forma aqui é a forma automática do banco, tá?
para esse tipo de situação de forma automática do banco, onde eu uso uma chave estrangeira, né, que essa chave estrangeira onde que está? A gente definiu aqui na Migration. Ó, a tabela, o campo Project ID, ele é referenciado à tabela Projects, ligada pelo campo ID da tabela Projects, com este campo aqui na tabela Tasks, ok? Aí esse cascade aqui significa o quê? Se eu deletar um registro no projeto, automaticamente delete todas as tarefas referentes a esse projeto na tabela Tasks, ok? Not nullable não pode ser um campo nulo, e aqui um índice para performar a consulta, tá? Então, para esse tipo de situação aqui, o Lucid ele tem um lance bem legal de relacionamento entre tabelas, certo? Como que funciona? Ele tem um decorator e tem um tipo lá, tá? Então a gente vem aqui, ó, nos módulos. Antes de mais nada, acho que dá para deixar assim mesmo. Vamos lá. A gente vem aqui nos módulos, ó, e eu vou importar aqui dentro desse módulo Tasks, eu vou importar o Project e Users, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Então vamos lá, vou importar Project from Project. O VS Code já identificou aqui para mim. E vou importar User from User. Beleza? Tranquilo. Agora, por exemplo, vamos pensar um pouquinho aqui. Quando eu crio uma nova tarefa aqui, ela vai pertencer a um projeto, certo? E também ela vai pertencer a um usuário responsável. Então, ou seja, uma tarefa, um registro na tabela de tarefa aqui, ela pertence a um projeto, consequentemente também pertence a um usuário, certo? Que é a referência dessa tarefa. Tem que saber a qual projeto ela está vinculada e quem é o usuário responsável dessa tarefa. Então, assim, pensando na lógica, é dessa forma que você tem que raciocinar antes de trabalhar com relacionamento de dados, tá? Voltando aqui, então, o Adonis, se você vir na documentação dele aqui, ó, Adonis, ó, aqui embaixo ele tem aqui, ó, relationships. Aqui ele explica exatamente isso que eu estou falando. Ó. Ele tem aqui uma tabela de usuário, certo? E um usuário tem um profile. Logo, um profile pertence a um usuário. E a ligação como que é? O ID do usuário é o user ID na tabela profile. Então significa que um usuário possui um profile, certo? O usuário tem um profile, S1. Esse é o significado aqui, tá? Aí ele tem o S1, ele tem o S-Many, né? Um usuário possui N posts. Quantos posts o usuário pode fazer? Quantos ele quiser, né? Se eu tiver, por exemplo, vamos falar de Facebook. Quantos posts o Facebook te limita a fazer? Não tem limite, você vai lançando, cadastrando quantos posts você quiser. Então, um usuário, as-many, significa tem muitos. Um usuário tem muitos posts, tá? Tem também many to many, muitos para muitos, né? Aqui ele dá um outro exemplo, ó. Criar um skill de user, ó. Para um usuário e para um skill, eu posso ter vários usuários e vários skills, tá? Então, many to many. E assim por diante, ele tem várias outras opções de relação aqui, tá? Tem a belongs to, pertence a, né? Que é mesmo esquema, o tabela X pertence a um registro da tabela Y, tá? Aí você usa o belongs to. Então é só dar uma olhada na documentação aqui e seguir ela, tá? Ele vai ter um decorator e o tipo para você tipar referenciando o outro model lá, tá? Então, de cara eu já vou até copiar isso aqui, ó. Por quê? Como eu falei, uma tarefa, ela pertence a um projeto e pertence a um usuário responsável. Então, nós vamos utilizar o belongs to. Então, aqui de dentro do Lucid, ó, a gente importa o decorator, belongs to, e a tipagem, belongs to.
E aqui embaixo, ó, pode ser embaixo, onde você quiser. Eu geralmente coloco coisas novas, eu vou colocando embaixo, tá? O de user já está pronto, né? Já fez aqui para mim. E o de project. Simplesmente eu troco aqui, ó. E troco o nome aqui para project. Prontinho. A gente já fez o relacionamento entre um model e outro com base no relacionamento do banco de dados. Ok? Bom, usuário, ele não tem relacionamento, ele não pertence a ninguém, ele não vai ter outro relacionamento com outra tabela. Tasks, project, é só isso mesmo. E a de files, como eu falei, o relacionamento dela aqui vai ser diferente. A gente vai fazer ele manualmente. Só faltou adicionar aqui a coluna Owner ID, né? Owner ID não, faltou um monte de coluna. Deixa eu copiar aqui. A gente não se perder aqui, ó. Vou colocar essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Public. Esse aqui é um number. Aqui vai ser uma string. E aqui vai ser outra string. E aqui mais uma string. Ajustar aqui o Pascal Case. Beleza. Bom, então com isso já finalizamos os nossos módulos. Podemos partir agora para os nossos controllers, tá bom? Mas isso aí fica para a próxima aula. Beleza? Aquele abraço, deixa um like, se inscreve no canal aí e até a próxima. Valeu!